Fala galera, meu nome é Edson Neto, sou professor de matemática e trago para vocês mais uma aula do cursinho popular Carolina de Jesus. Espero que aproveitem. Vamos lá, pessoal. Então, dando continuidade ao estudo sobre essas concentrações do cálculo da quantidade da solução de hipoclorito de sódio e água que devem ser misturadas para a gente obter a solução com a concentração desejada, né? Como a gente viu no vídeo anterior, quando a gente compra, o que que acontece? Vamos olhar o rótulo de uma água sanitária qualquer. Por exemplo, aqui, ó, tirei uma imagem qualquer aqui do Google. Olha aqui o que ele apresenta em toda a água sanitária. O que que a gente tem, né? Ele dá aqui algumas informações importantes, mas ao mesmo tempo ele traz aqui no final a composição dessa água sanitária, como vocês estão vendo aqui, ó, né? Composição, o princípio ativo, o teor de cloro ativo, né? Que quando eu falo em concentração, estou falando disso aqui, o teor de cloro ativo presente nessa solução de hipoclorito de sódio, né? Nessa água sanitária. E o fato de que o produto é a base de cloro, né? Obviamente. O mais importante para a gente está aqui, ó. Isso aqui vem no rótulo de qualquer solução de hipoclorito de sódio que você compre no supermercado, né? Quando você vai olhar lá o rótulo da água sanitária, qualquer que seja que você compra, ela deve estar indicando esse teor sempre dentro dessa margem de 2 a 2,5% de cloro ativo. E como a gente viu no vídeo anterior, essa concentração de cloro ativo dentro da solução de hipoclorito de sódio, ela não é a que serve para desinfecção ou para inativar ou destruir o vírus, tá? Ou os vírus, inclusive o corona. Então, quando a gente usa isso aí puro, não serve de nada. Serve para acabar mais rápido com as mãos, com o pulmão, né? Quando a gente respira essas coisas fortes. E aí vem a questão. A gente viu lá um passo a passo de como preparar 1 litro da solução a 0,1% ou 1 litro da solução a 0,05%, mas aí é um passo a passo fechado, onde se você seguir aquilo, você consegue obter a solução na quantidade correta. Mas se eu estiver precisando de uma concentração diferente, de 0,1 ou de 0,05, né? E de uma quantidade também diferente de 1 litro. Como é que eu faço? Como é que eu aprendo essa matemática que me ensina a preparar a solução na concentração que eu quero e na quantidade que eu quero? Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Vamos fazer agora isso aí. Digamos que, primeiro vamos entender o porquê daqueles valores, né? Digamos que eu queira assim fazer 1 litro de uma água sanitária que esteja a 0,1%, que é aquele primeiro caso. Então vamos trazer para cá. Primeiro caso lá que ele cita que eu cito no vídeo anterior, né? Ele sou eu. Cito no vídeo anterior o seguinte: digamos que eu queira preparar exatamente, a minha intenção é preparar 1 litro da solução de hipoclorito de sódio na concentração 0,1% de teor de cloro ativo, que essa é a concentração ideal para desinfecção de pisos, como a gente viu, né? De sanitários, enfim. Essa não é a ideal para usar nas mãos, não, né? É aquela para uma limpeza um pouquinho mais pesada. Então, vamos lá. Eu quero preparar 1 litro dessa solução. Então, quanto eu devo colocar de água sanitária e quanto eu devo colocar de água para que no final eu tenha 1 litro de uma solução a 0,1%. Lembrando que, sim, e mesmo a gente já sabendo dessas quantidades, porque está dito lá no vídeo anterior, a gente vai ver aqui como que chega nelas, o porquê delas, para a partir daí descobrir como calcular para qualquer outra quantidade de litros, que não seja só um, né? E qualquer outra concentração também, que não seja 0,1, pode ser qualquer uma outra. Tá bem? Vamos usar a matemática para isso. Então vamos lá. Olha só, vamos imaginar a situação aqui que é a seguinte. O que nos interessa? Eu tenho aqui uma certa quantidade, digamos que eu vou colocar num recipiente, eu quero saber quanto que eu devo colocar
de uma certa quantidade de água sanitária, né, de solução de hipoclorito, do jeito que a gente compra no supermercado, a 2%, ele diz 2 a 2,5%, vamos considerar que seja 2% o valor que a gente está utilizando para calcular. Tá? Então, eu tenho que colocar uma certa quantidade de água sanitária aqui, e depois essa certa quantidade que eu não conheço, eu vou chamar essa quantidade de água sanitária de X. Tá? Eu tenho que colocar X ml de hipoclorito de sódio, vamos chamar de hipoclorito, né? E eu tenho que misturar isso com uma certa quantidade de água, eu também ainda não, digamos que a gente ainda não sabe qual é, embora esteja dito lá. Vamos só confirmar esses valores. E eu quero no final que essa quantidade também de água que eu não conheço, eu vou chamar de Y. E eu quero que no final esse X mais Y dê um total de 1 litro, de 1000 ml. Tá? Então veja só, lembre que essa água sanitária, isso que está de verde, é uma certa quantidade de ml de água sanitária a 2%, né, do jeito que a gente compra. E no final eu quero que a soma nessa solução aqui, essa quantidade dê 1 litro, né, o total aqui, ó, quando eu somar aqui os X mais o Y de água, isso tem que dar um total de 1 litro, colocar 1000 ml, que é a mesma coisa, tá? 1000 ml. E eu quero que no final essa concentração seja de 0,1%. Seja 1000 ml a 0,1%. Tá? Porque é isso que eu quero. Ó. 1 litro, 1000 ml da solução de hipoclorito de sódio, dessa solução que a gente vai fazer, a 1%. Tá bem? Veja como é simples fazer esse cálculo, usando essa ideia aí da porcentagem. É muito simples. O que a gente tem que ter em mente é que o seguinte, o mais importante nessa questão, a chave para responder como se calcula essas quantidades, é você imaginar o seguinte. Veja só. Se a quantidade de hipoclorito de sódio que existe na água sanitária, do jeito que a gente compra, ela é de 2%, né, teor de clorativo, na hora que eu misturo isso com água, veja bem, na hora que eu misturo com água, é claro que essa concentração de clorativo dentro da nova solução, ela vai diminuir. Porque se antes ela era 2%, né, ela já era só 2%, na hora que eu misturo isso com água para reduzir ainda mais e formar o que eu quero, essa concentração diminui, obviamente, porque eu estou colocando água, que é algo que não tem, a princípio, clorativo, né? Não tem uma quantidade. É por isso que ele fala lá em água potável, né? Não precisa ser isso também, pode ser água destilada, enfim. É claro que quando a gente coloca a água da torneira, ela tem uma certa quantidadezinha de cloro, né? Que não é na mesma condição da água sanitária, mas também resolve, né? Então pode ser água da torneira também. Mas a rigor, o ideal seria uma água limpa, né? Pelo menos destilada. Mas enfim, na hora que eu coloco essa água, eu estou acrescentando algo que faz com que aquela quantidade de clorativo continue sendo apenas aquela dentro da água sanitária. Aquela que tinha na água sanitária. Então, no final, a minha solução, olha como é que a gente monta isso na matemática. O que eu quero, no final das contas, é que, presta atenção, ó, os 1000 ml, né? Eu vou até colocar assim, o X mais o Y, que são os nossos 1000 ml, ele esteja a uma concentração de 0,1%, então eu multiplico isso por 0,1%, e isso significa a concentração de cloroativo na nossa solução. Mas essa concentração, essa quantidade de cloroativo, ela tem que ser a mesma de quando eu tinha água sanitária pura a 2%. Então significa que isso tem que ser igual ao mesmo XmL vezes os 2% de clorativo que nós tínhamos antes de colocar água. Essa é simplesmente a equação que a gente monta. Veja que essa equação é uma equaçãozinha. Embora quando a gente for resolver, a gente vai ver que ela é relativamente simples, mas o mais importante é entender o porquê desta igualdade aqui. Por que eu estou dizendo que essas coisas são iguais? Por que eu estou dizendo que são iguais e elas são iguais? Por quê? Vamos pensar isso. Veja, eu misturei a água sanitária com a água destilada, né? Água pura, vamos dizer. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando eu misturo as duas coisas aqui, ó, quando eu misturo as duas coisas,
essa solução, essa quantidade total de ml, seja quanto for, ela tem que estar numa concentração de 0,1% de clorativo. Então é por isso que eu multipliquei a solução X mais Y, seja quanto for, vezes a concentração que eu quero que ela esteja, 0,1%. Ok. Mas isso, gente, tem que ser exatamente igual à concentração de cloro que eu tinha antes, porque eu acrescentei só água. Então eu não mudei a concentração. No final, é claro que eu mudei a concentração, mas eu não mudei a quantidade de cloro ativo que tinha antes. A quantidade de cloro é a mesma. A concentração é que muda porque eu estou colocando água e isso faz com que o volume final, né, comparado com o que eu tinha antes de água sanitária, né, essa concentração reduza. Mas a quantidade de cloro é a mesma. A quantidade é a mesma, o que muda é a concentração. Então, o que eu estou calculando aqui, ó, é a quantidade de cloro. Eu estou igualando a quantidade de cloro antes e depois, porque é a mesma. Eu não retirei cloro e não acrescentei cloro. Eu acrescentei água. Então, é por isso que eu estou dizendo que ó, a concentração de 0,1% dentro da solução final continua sendo igual à mesma, né? A mesma. Eu falei de novo a palavra concentração, né? Quando eu calculo 0,1% de X mais Y, isso é a quantidade de cloro que eu tenho que ter, de cloro ativo que eu tenho que ter agora, depois da mistura. Mas essa quantidade de cloro tem que ser a mesma de antes. Tem que ser igual aos mesmos 2% que tinha apenas em X, na quantidade de água sanitária, que é X. Então, essa igualdade é a chave de tudo. Essa igualdade, na verdade, depois eu vou mostrar para vocês aqui, que ela é, na verdade, uma fórmula da química, né? Fechada. É uma fórmulazinha da química que diz simplesmente que o volume final vezes a concentração final, ela tem que ser igual ao volume inicial vezes a concentração inicial. Essa formulazinha aqui é que vocês vão usar na prática, lá pela química. Tá? Só que eu não preciso falar dela agora para explicar, por exemplo, o que está acontecendo. Veja, antes eu só tinha água sanitária, beleza. Só tinha essa parte verde aqui, ó. Então, na hora que eu coloco essa parte verde de água sanitária apenas, o que é que eu tenho? Eu tenho uma certa quantidade de água sanitária a 2%. E isso, então, é a quantidade de cloro lá nessa água sanitária. 2% de X, seja quanto for o X. Na hora que eu acrescento água, então eu fico agora com um volume de X mais Y, que é a quantidade de água, e a minha concentração que eu quero agora é 0,1. Então eu coloco aqui X mais Y vezes 0,1. Mas essas duas coisas têm que ser iguais. Eu tenho que estabelecer a igualdade porque a quantidade de cloro é a mesma. É daí que nasce a equação. E essa equação vai resolver todos os problemas desse tipo para a gente, de concentração final de misturas ou de soluções. Né? Então, como é que a gente faz para resolver isso? Ó, vou passar esse x aqui que está multiplicando, dividindo para o outro lado. Vou fazer isso aqui então, ó. Vai ficar x mais y vezes 0,1% dividido por x igual a 2%. Passei esse x aqui dividindo para cá. E agora, esse 0,1% que está multiplicando aqui, ó, eu passo dividindo aqui para o outro lado. Tá? Então, olha o que é que fica. X mais y sobre x, isso é igual a 2% sobre 0,1%. Só que x mais y a gente sabe quanto é. X mais y a gente sabe quanto é. Mas deixa quieto por enquanto. Né? Deixa quieto. Vamos só organizar esse lado aqui, ó. Olha o que apareceu. Uma coisa importante que apareceu ó, nos nossos cálculos. A divisão das concentrações. Apareceu a razão entre as concentrações. Em algum momento do cálculo, apareceu aqui a razão entre as concentrações, a divisão. Os 2%, que era o que eu tinha na minha solução pura de água sanitária, né? Dividido pela concentração que eu quero obter, que é de 0,1%. Será que isso sempre vai acontecer? A gente vai ver que sim.
isso vira uma constante. Então é uma coisa importante saber que você vai precisar dividir as concentrações. Sempre que você tem uma substância numa certa concentração e você quer passar ela para uma outra concentração, você vai usar aí a divisão entre essas concentrações em algum momento. Tá? Então, olha, isso é importante. Então vamos lá. Mas quanto é 2% dividido por 0,1%? Então isso pode ficar assim. Esses parênteses a gente pode até tirar, né? E agora escrever só x mais y sobre x igual. O que é 2% dividido por 0,1%? Esse símbolo de porcento a gente pode cancelar. Não é que eu estou dividindo por cento, não, né? Que fique claro isso. O que é 2%? 2% é 2 por 100, que eu estou dividindo por 0,1 por 100. E na hora que a gente multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, que isso é a divisão de fração, nada mais é do que a primeira vezes o inverso da segunda. É por isso que a gente, né, cancela aqui o 100, que é o porcento de antes, e fica simplesmente com 2 dividido por 0,1. Tá? Então, sempre que você tem uma divisão de porcentagens, você pode esquecer o símbolo da porcentagem, porque você pode simplificar e cancelar, na verdade, esse número que é o número 100, que está dividindo em cima e embaixo. Tá? Então, isso fica 2 dividido por 0,1, que é 20. Olha o que a gente chegou, pessoal. Olha onde que a gente chegou. O que a gente precisa? A gente já sabe quanto é que é isso aqui, ó. O que é que eu quero? O que é o x mais y? É a quantidade do volume da minha solução final que eu quero formar. O que é que eu quero formar? 1 litro, 1000 ml. Está aqui, ó, 1 litro. Então, x mais y é 1000, simplesmente 1000 ml. Eu vou substituir x mais y por 1000, que é o que eu quero. Então, olha, 1000 dividido por x é igual à divisão entre as concentrações, que deu 20. Portanto, daqui a gente tira o valor de x, que é a quantidade de água sanitária que eu vou precisar. Se eu sei o x, eu vou saber o y, né? Porque eu sei que x mais y é 1000. Se eu descobrir o x, eu vou saber quanto é o y, que é a quantidade de água. Então, veja, se 1000 dividido por x é igual a 20, resolvendo essa equaçãozinha, e já é um começo de equaçãozinha do primeiro grau, né? Que é coisa que a gente vai já começar a trabalhar com muito mais frequência. Aqui já é uma equação do primeiro grau. Na verdade, desde o começo, desde aqui, ó, eu estou falando de uma equação do primeiro grau. Acabei de montar uma equaçãozinha, na verdade, com duas variáveis aqui por enquanto, né? Mas na hora que o x mais y foi substituído por 1000, aí a gente ficou de fato aqui, ó, com uma equação do primeiro grau, tá? Esse negócio coloridinho é legal, rapaz, olha aí. Equação do primeiro grau. E como é que resolve isso? Bom, multiplica aqui, né, os meios pelos extremos, faz o chamado cruz-credo. 20 vezes x, 20x, é igual a 1000 vezes 1, que tem aqui embaixo, né, que é 1000. Portanto, está aí o valor de x aparecendo. O valor de x, que diga de passagem, é isso aqui, ó. É a quantidade de água sanitária, né, a 2% lá. 1000 sobre 20. 1000 dividido por 20, o que dá exatamente 100 dividido por 2, o que dá 50 ml. Que é o que a gente já sabia. Lembra que é o que está dito lá naquela matéria. Deixa eu subir aqui a matéria para vocês verem. O que é que a matéria dizia? Eu copiei só ela para cá. Para conseguir fazer uma concentração de 0,1% da água sanitária, 50 ml de água sanitária. E completa o resto com água até formar 1 litro. Então, esse resto com água a gente também sabe quanto é, né? Se 50 ml é só de água sanitária, para completar 1 litro, que é 1000 ml, está faltando aqui 1950 ml de água, né? É claro que se o x é 50 ml, portanto, o y, né? Como x mais y é 1 litro, que é 1000 ml, e o x a gente acabou de descobrir que é 50, a quantidade de água sanitária aqui, ó, 50 ml, mais o y tem que dar 1000 ml, ok. É lógico que o y é igual a 1000 menos 50, desculpa, eu falei uma besteira antes, né? É 950 ml. Tinha dito que era 1950. É 950 ml. Pronto, se eu fizer exatamente essa mistura de
essa mistura de água sanitária a 2%, que é a que a gente compra, né? Se eu pegar essa quantidade de solução de hipoclorito de sódio, misturado com essa quantidade de água, essa quantidade aqui é de água, nós vamos ter sim 1 litro de uma solução de hipoclorito de sódio, agora a uma concentração de 0,1% de teor de clorativo, o que vai dar para a gente o nosso ácido hipocloroso. Nessa concentração, que é o ideal para desinfecção do que ele falou lá, né? Lembrando que essa concentração ela é ideal para quê? Para desinfecção aqui, ó, de quê? Vou aumentar aqui. Desinfecção de piso sanitário, sola de sapato, né? E as mãos, não. As mãos com restrições. O melhor para as mãos é essa segunda aqui, ó. Essa segunda concentração que a gente vai ver agora, de 0,05%, tá? Bom, vamos fazer essa de 0,05% só para confirmar o que tem lá, fazendo aqui esse mesmo treino aqui dessa equação, e daqui a pouco a gente vê como fazer essa mistura, essa solução, se a gente não tiver como medir. Se a gente tiver em casa um copinho qualquer, mas nenhum dos copos da gente tem medidas. Será que é possível eu obter a concentração correta, sendo que eu tenho simplesmente um pedaço de, vamos dizer que eu tenha algum recipiente de plástico que eu cortei, aproveitei de algum, sei lá, uma velha garrafa PET que eu cortei um pedaço, fiz daquilo um copo, um exemplo de copo plástico, né? E eu não tenho medida de nada, eu não tenho como medir ali, eu não tenho marquinhas de 5, 10, 50 ml, não tem marquinha nenhuma. Será que com um recipiente qualquer eu tenho como saber as quantidades de água e de hipoclorito de sódio a serem misturadas para obter exatamente a concentração que eu quero? A gente vai ver que sim, a matemática permite isso. Não importa quanto você tem ali, não. Importa que tem como saber a quantidade daquilo de água sanitária e a quantidade disso de água a serem misturadas para que você obtenha a concentração que você quiser. Tá? Vamos para o próximo vídeo para aprender isso. E aí, pessoal, gostaram da aula? Espero que tenham aproveitado bastante. Para mais conteúdos como este, deixem seu like, se inscrevam e ativem as notificações. Até a próxima!